Beleza, pronto. Vamos lá então. Materiais de revisão. Vamos lá nas características desses materiais, do que a gente busca quando a gente tem um material. Como eu falei, nem sempre vai ser possível, né? Mas são basicamente quatro. Primeiro, ele tem que ser único. Já vou explicar isso para vocês, tá? Ele tem que ser editável. Isso aqui que é um desafio para quem usa o material à mão. Mas também não é um desafio intransponível. Eu usei muito material à mão. O que eu fazia, por exemplo, era usar um fichário, que aí entre uma folha e outra eu colocava informações, ia modificando. Mas é importante que ele seja único e ele seja de alguma forma editável, tá? E aí a gente já vai conversar sobre como tornar um material digital em PDF, por exemplo, como fazer ele ficar editável. Ele tem que ser conciso, mas ao mesmo tempo ele tem que ser completo. E é meio dinâmico isso, né? Meio assim, é meio complexo como que a gente vai conciliar tudo isso. Mas aqui são insights para a gente ir buscando o material perfeito. Isso aqui é o material ideal dos sonhos, né? Que seja o mais conciso possível e o mais completo possível. O fato é que isso seja único, seja editável. O fato é que a gente nunca vai chegar nisso, mas é uma busca constante para chegar o mais perto possível desse modelo, beleza? Vamos lá, ele tem que ser único. Por que ele tem que ser único? Porque ele facilita a organização e o acesso ao material. Né? Eu já conversei com aluno que às vezes, por onde você vai revisar? Não, eu tenho meus grifos, eu tenho o resumo de uma matéria que eu estudei, eu tenho as anotações da aula, eu tenho um resumo que eu fiz de um outro livro que eu estudei, eu tenho o bizu de estratégia, e assim, tá, mas qual é o seu material de revisão? Qual desses é o seu material de revisão? Não, eu vou revisar um pouco de cada. E aí fica muito bagunçado. A própria pessoa não tem a noção, ela não tem a ideia de onde ela vai revisar. Ela não fica claro para a pessoa onde é a fonte primária de revisão. Então, assim, já dando uma dica, se você não consegue ter um material único, pelo menos tem um material de fonte primária, aquele que é o primeiro, aquele que é o mais importante, aquele que você sabe que é a sua referência. No meu caso, era o meu fichário. Só para vocês terem uma ideia de como eu era meio que, né, obcecado por ter um material único, aquilo que eu não conseguia ter material único, eu imprimia, furava e colocava no fichário. Então, por exemplo, quando eu precisava pegar o resumo de direção, quando eu já na época era estratégia, perdão, ou os slides de uma aula, porque os slides de uma aula às vezes são excelentes materiais de revisão. Às vezes a gente tem materiais de revisão, por exemplo, para quem estuda a AFA do Marcel, os slides deles são excelentes, eles podem ser um ponto de partida, um bom material de revisão. O que eu fazia? Eu imprimia alguns desses materiais, é, furava, colocava no fichário e escrevia no verso. Para quê? Para que o meu fichário fosse de fácil acesso, fosse organizado, né, e eu organizando as folhas por matéria, para que eu conseguisse ter um estudo fluido, um estudo que me permitisse, principalmente na hora de revisar, não ficar na dúvida onde eu vou revisar. Eu já sabia. E eu sabia também, como eu fazia a revisão cumulativa, ia revisando tudo, eu sabia onde eu ia começar, onde eu ia terminar. Eu sabia exatamente onde revisar. Isso para vocês que estão usando a plataforma é essencial também. Porque quando tiver lá exatamente atos administrativos, onde você vai revisar? Essa pergunta, é, essa resposta já tem que estar muito clara. Vou revisar ali no Bizu, vou revisar ali na minha. E você já tem que ter, por exemplo, se for online, uma pasta, um documento no Word que seja pelo menos único por matérias. Não precisa ser um documento só no Word para todas as matérias. Mas pelo menos para cada matéria você tem um material único. Ou pelo menos um material assim, primordial, material primário, assim, disparadamente primário. Não é tipo assim, eu gosto do bizu, gosto de direção, fico usando os dois. Não, escolha um, tenha ele como base e siga, né? Isso aumenta o contato e o conhecimento. Cara, eu conhecia cada vírgula do meu fichário. Cada vírgula. Sério mesmo, às vezes na prova me vinha lembrança de mais ou menos onde é que estava na página. Conforme você for revisando, conforme você for tendo contato com esse material, conforme você for dando a sua cara para esse material, você vai realmente aumentar muito as suas chances de memorização, de conhecimento, de aproveitar ao máximo as suas revisões. É por isso que eu defendo que, beleza, você não precisa fazer o seu próprio material de revisão necessariamente. Ele é uma possibilidade. Você está estudando para o TCU, por exemplo. Pô, o concurso TCU vai demorar ali no mínimo 2, 3 anos. Eu acho que dá tempo de você fazer um material customizado, um material manual, que vai te render bons frutos.
é diferente de um concurso do Senado que está aqui batendo as portas, por exemplo, né? Da PPGG, né? Então, assim, você tem alguns concursos que já estão muito perto e não dá tempo de você mesmo fazer seus materiais de revisão. Então, mas isso não impede que ele seja único, tá? Que ele seja customizado, que ele seja feito único em dois sentidos, de um ser um só e ser único porque é customizado, é da sua cara, é do seu jeito, beleza? Isso tudo ajuda na ideia de concentração do conhecimento. Já adiantando um pouco, quando você quer concentrar todo o seu conhecimento em um só lugar, isso ajuda você a se concentrar e você consegue tipo, fazer um caminho mental, uma rota mental de eu vou tirar esse conhecimento da questão e vou colocar num lugar onde eu sei que eu vou ver de novo, onde eu sei que eu vou lembrar dele. Né? Então, digamos que você tem que guardar várias informações importantes ao longo do dia. O que é melhor? Você fazer vários post-its que vão ficar espalhados ou você colocar num caderno ordenado, né, de forma que você sempre vai ver essas informações? É muito melhor você ordenar do que ficar tudo espalhado. Então, quando a gente deixa tudo espalhado, muitas vezes a gente nem sequer coloca essa informação, porque a gente não sabe onde colocar. Então, peguei um insight importante, às vezes eu estou navegando na internet e vi uma decisão judicial, uma jurisprudência importante que pode afetar meu concurso, eu nem sei onde colocar essa informação. Estou dando um exemplo esdrúxulo, que isso não é tão comum de acontecer, mas vai que acontece. Onde você vai colocar essa informação? Algo que já é muito mais comum de acontecer. Você está fazendo uma questão, você está estudando jurisprudência, dependendo do seu concurso, vale a pena. Onde você vai colocar essa informação nova? Isso tem que ficar muito claro, essa concentração de conhecimento. E aí podem haver exceções, né? Mas antes de eu falar dessas exceções, tem algumas observações. O material é único, mas não a única forma. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter um material de revisão, que ele é único, tá? Mas você pode ter também um sistema de questões, você vai fazer questões no TEC, e lá no TEC você pode, por exemplo, depois de um tempo, listar só as questões que você errou e refazer, então assim, já é uma forma de revisar. E você pode ter um app de flashcards, como o Anki ou o Rainnote, né? Então, você pode ter mais de um sistema. As questões eu separo, uma coisa é questão, outra coisa é revisão, mas é fato que as questões ajudam na revisão. E é fato que o uso de flashcards ajuda na revisão. Então, uma exceção, digamos assim, não é bem uma exceção, mas assim, é um tipo de exceção, é o uso de flashcards, porque você não tem como colocar flashcards no Word. Necessariamente você vai ter que usar esses flashcards em um aplicativo. Tem gente que usa de outras formas também. Tem gente que usa flashcards até impresso. Mas a moral da história é que, se você for usar flashcards, o que são os flashcards? São, para quem não sabe, né, são cartões de memorização, né, que na frente ele tem uma pergunta, no verso ele tem a resposta. Isso ajuda muito na revisão ativa. Né, na outra aula de revisão que eu já mandei para vocês, eu já falei da importância dela ser ativa. Então, uma revisão ativa é uma revisão de recuperação da informação. Tá? E eu já vou mostrar para vocês como essa recuperação de informação ativa pode ser usada mesmo utilizando materiais prontos, materiais de terceiros, que em regra, é, assim, seria uma revisão passiva, que você só iria ler. Mas como é que eu transformo isso numa revisão ativa? Né? Isso a gente vai falar sobre isso hoje também. Tá? Mas essas são algumas exceções, beleza? O material, gente, ele tem que ser editável. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que eu vou falar disso mais para frente, mas como eu estou falando aqui de exceções, uma coisa que eu quero deixar claro é que o material ele é único, mas a fonte do material não precisa ser. Eu posso pegar diferentes fontes e colocar no material único. Como eu dei o exemplo do fichário. Tinha coisa que eu escrevia à mão, tinha coisa que eu imprimia e colocava no fichário. Hoje em dia no Word dá para você fazer a mesma coisa. Tem gente que usa o OneNote, que é um outro aplicativo da Microsoft, que é mais moderno que o Word. Você consegue colocar ali, por exemplo, de um lado da tela você coloca a lei seca, de outro lado você escreve. Então, assim, você pode condensar fontes diferentes no mesmo material. Você pode copiar o texto da lei e colocar no Word, copiar o bizu e colocar no Word, pegar um pouco de outro texto e colocar no Word, e fazer essas mesclas. Tá? Por quê? Por que eu falo isso? Porque às vezes você já está vindo numa sequência em que você já tem o seu material. Digamos que o seu material é à mão.
aí não tem muito o que fazer. Talvez você vai ter que ter, vai ser uma exceção, você vai ter que ter dois materiais, até determinado ponto da matéria você vai fazer à mão, e dali para frente você vai fazer no Word, por exemplo. Mas às vezes não, às vezes você estava fazendo com grifos, por exemplo, é, e aí e você está fazendo, agora você está fazendo o bizu. Você pode pegar esse material grifado em PDF, converter em um Word, pegar o bizu, converter em um Word, colocar tudo em um Word só. Já vou mostrar como é que a gente converte um Word para quem não sabe. Mas assim, tem vários sites que fazem isso, vou dar um exemplo aqui de um, é só para rapidamente vocês entenderem o que eu estou falando. Então, são exceções, sabe? Quando a gente nem sempre a gente vai chegar na perfeição e também a gente não tem que jogar fora tudo que a gente já fez. Já fez material? Ótimo. Eu estudei por material à mão. A dificuldade é que às vezes você não consegue corrigir. Não né? Eu vou falar disso quando eu falar sobre o material ser editável. Mas assim, não dá para jogar fora. Você já fez? Aproveita. Porque o material feito por você ele tem muitas vantagens, tá bom? E aqui eu falo que ele tem que ser editável justamente porque a gente vai incrementar, adicionar, atualizar, deixar com a sua cara, reorganizar. Pessoal, o que acontece? Tem muita gente que fala para não fazer resumo. Um dos argumentos é o seguinte: você vai fazer um resumo. Você fazer o seu próprio resumo não é bom porque você não sabe ainda quais são os principais pontos da matéria. E você fala assim, pô, até que faz sentido isso. Só que se o resumo for editável, esse argumento cai por terra. Por quê? Porque no primeiro momento eu vou pegar as informações que fizeram sentido para mim, aquelas que mais me chamaram a atenção. Eu estou partindo do pressuposto que você está fazendo, nesse exemplo aqui, que você está fazendo o seu resumo. Tá? Se você já pega um resumo pronto, em tese o professor que fez já identificou os pontos importantes, mas mesmo assim serve para isso também. Mas vamos lá, você está fazendo, você identificou os pontos que você acha importantes. Talvez na hora de fazer questão, na hora de fazer as provas, na hora da vida ali que você está revisando, você perceba que você deixou de dar destaque a coisas importantes, ou que você destacou coisas que não são importantes. É nessa hora que você vai atualizar seu material, que você vai adicionar, que você vai incrementar, que você vai reorganizar, que você vai deixar ele com a sua cara. Por quê? Porque no primeiro momento você não consegue realmente, nenhum resumo vai ser perfeito. É o dilema que a gente vai falar daqui a pouco, né? De ser conciso e ser completo. Então, na dúvida, deixa ele conciso. Na dúvida, tira coisa. Porque com o tempo você vai adicionando, com o tempo você vai colocando coisas até demais. Às vezes o resumo vai ficar super completo. Por quê? Porque o seu conhecimento está ficando super completo. Você está adquirindo muito conhecimento. O que não pode é ser prolixo, mas completo é uma busca constante. Mas no primeiro momento, se você está na dúvida, né, assim, claro, a gente vai fazer sempre é feeling, sempre é um pouco de meio termo. Mas assim, se você realmente acha que aquela informação não é importante, às vezes você pode se deixar o luxo de não anotar alguma coisa. Só que quando você for fazer questões, é importante que isso volte. E é isso que deixa o resumo com uma cara de estudo ativo. Como é que você torna um resumo de algo, um estudo passivo, para um resumo ativo? A todo momento você olhar para aquela questão e perguntar como a banca pode cobrar isso de mim? Como que isso aqui eu consigo atualizar, reorganizar? O que está faltando aqui? O que está passando? O que isso aqui é informação que é irrelevante? Quando a gente tem essa postura crítica, né? A gente tem essa postura crítica de a todo tempo a gente analisar, questionar, verificar se o resumo está bom, e é por isso que ele tem que ser editável, que eu recomendo realmente que vocês que vai fazer o estudo ser ativo, né? E é por isso que eu recomendo vocês usarem resumos prontos. A gente não recomenda usar resumos prontos porque diz que é um estudo passivo. Depende da forma como você faz, tá? Depende muito da forma como você faz. Quando você tem um material que você tem a consciência de que ele vai ser sua única fonte para revisão, putz, pensa naquele material como um tesouro, é sua única fonte de revisão. E aí, para isso, ele tem que ser editável, porque eu tenho que colocar ali, conseguir colocar ali o máximo de informações possíveis, porque na reta final eu vou precisar disso. Porque senão eu vou esquecer. Então eu vou colocando nele informações. E eu vou deixando ele com a minha cara. Isso aí vai fazer com que a minha mente dê uma importância para aquele material. Como eu falei, o meu fichário de revisão era grande, ele não era muito pequeno, não. E eu revisava, assim, quase todas as matérias por eles. Uma coisa o resumo, ele é único por matéria, como eu falei, mas não precisa ser único para todas as matérias, não. Não é isso que eu estou falando. É único, um por matéria.
Então, algumas matérias eu revisava só por grifo, outras matérias eu revisava pelo meu fichário. Basicamente, eram as duas variações que eu tinha. E aí, nas matérias que eu revisava pelo meu fichário, eu conhecia cada vírgula do meu fichário. Já com os resumos a grifo, eu tinha ali as informações relevantes para eu levar para a prova, mas eu não tinha tanto contato assim, porque querendo ou não, o estudo por grifo é um pouquinho mais distante, né? Mas conforme você vai revisando, conforme você vai fazendo uma revisão constante e melhoramentos constantes, aí sim, e fazendo muitas questões também, aí sim você começa até a decorar os grifos. Por que hoje eu não recomendo o estudo a grifo só por grifo? Porque falta isso aqui. É difícil você tornar o estudo a grifo por grifo editável, né? No PDF é beleza, você tira o grifo, coloca o grifo, né? Mas se for impresso é mais difícil ainda. Esse é um ponto. O outro ponto é, por mais que eu tire ou adicione grifos, para eu colocar uma informação a mais, para eu dizer um texto que eu errei, né? Eu acho que fica meio limitado. Eu prefiro colocar no Word. E aí eu posso até grifar dentro do Word, por exemplo. Eu grifo o passo estratégico, já mostrei como fazer isso para alguns alunos, que já é um material mais resumido. Mas ali eu tenho condições de mexer com mais coisas, de ter mais informações num lugar só. Então eu gosto de usar o grifo como um método para melhorar o meu resumo. Então eu grifo dentro do resumo, mas o grifo em si, seu resumo, isoladamente, eu não gosto. Ah, mas eu já grifei. Beleza, converte esses grifos no Word, joga para o Word, ou até dentro do PDF, dá para você mexer. Eu vou mostrar aqui como. E aí você vai usando. Mas assim, a ideia é como eu falei, vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa, dependendo do que você já fez até aqui. Está começando agora? Usa pelo Word, porque depois você pode até jogar para outros aplicativos melhores. É editável, usa o Word. Se quiser começar direto no OneNote, pode ser também. Mas assim, vai pelo Word, você consegue ali editar, você consegue copiar e colar as principais informações, tá? E beleza, tá bom? Fica muito melhor, fica muito mais prático por ser editável. E aí a gente entra nas duas outras características que, na verdade, elas são antagônicas praticamente, né? É um estudo que tem que ser o máximo possível conciso, ao mesmo tempo o máximo possível completo. Então, assim, é difícil esse dilema, né? É um grande dilema. Como é que eu vou ter um material muito não pode ser muito grande, mas também não pode ser resumido demais, que não tenham as informações relevantes para a minha prova? Como é que eu venço esse dilema? Então, gente, a única forma que tem de vencer isso é essa seguinte solução: é pegar um material base bem resumido. E aí pode ser o seu próprio material, pode ser slide de professor, pode ser os que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? E adicione com o tempo as informações essenciais que não estão aqui, né? Se já tiver aqui, beleza, mas as informações essenciais que não estão aqui, você coloca, tá? Essa é a solução. É basicamente isso. Então, vou dar um exemplo. Você pega o material ali que eu vou mostrar para de direção, ele é bem resumido mesmo, né? O resumo direcionado, né? Ele é bem resumido. Você pega um bizu, ele é bem resumido. Você pega o passo, ele já não é tão resumido assim, mas ele já é bem mais completo. Então, o passo talvez você já tenha que incrementar grifos para ele ficar um pouquinho mais resumido. Mas ele já é mais completo. Tem gente que vai gostar do bizu, tem gente que vai preferir o passo. Tem certo e errado nisso? Não. O errado é você não saber qual usar e ficar na dúvida eterna. Tá? O que eu acho que, assim, em regra, você quer só resumo, vai para o bizu. Agora, se você está meio que reestudando, isso acontece muito. Tem gente que está reestudando, o cara já reestuda pelo bizu e já tem no bizu seu próprio material de revisão com grifos, com cortes, por exemplo. Tá? Agora, ou então se você é muito experiente, está com muito tempo, aí o bizu ele se mostra um material mais completo para revisão e é bem, bem interessante, o passo, perdão. Eu vou mostrar aqui algumas coisas, algumas diferenças. A gente já vai caminhando aqui para exemplos práticos para você tirar dúvidas e eu vou dar dicas aqui. A aula de hoje é muito de dica. Mostrei a ideia geral, tá? Vou até abrir para perguntas, mas antes eu quero deixar isso aqui claro. O seu primeiro resumo não vai ser o resumo final, o melhor, o definitivo. É algo que você vai melhorando a cada dia, entendeu? Então, por isso que no meu fichário eu ia colocando folhas a mais. O meu fichário final era grande. Tá? Talvez eu tivesse que reformular tudo se eu não tivesse, ou boa parte dele, porque ele ficou grande. Por quê? Porque eu ia acrescentando.
O bom do Word é que você não só acrescenta, você tira. Você tira as informações que estão sobrando. Se o texto estiver muito grande, você vai tirando. Então essa é a grande vantagem. Beleza? E como escolher o material? Antes de eu falar de como escolher, que eu já vou entrar nos exemplos, deixa eu abrir aqui para dúvidas. Vocês podem até abrir o microfone se quiser. Tem alguma dúvida? Se não tiver, é só mandar não no chat. Mas se tiver, pode abrir o microfone. Professor, boa noite. Boa noite. Então, nesse caso aí, caso prático da PPGG, então não é o ideal que se faça um resumo que não se tem Fala. para esse estudo mais aplicado, não é isso? Isso. Travou um pouquinho a sua pergunta, mas pelo que eu entendi, você quer saber se vale a pena fazer você mesmo seu resumo à mão nessa reta final de PPGG. Não vale a pena, porque não tem tempo para isso, entendeu? Realmente, Entendi. nesse caso, vale a pena a gente pegar os materiais, alguns dos materiais que eu vou falar aqui, e tem outros no mercado também, mas enfim, pegar o material, perdão, gente, o material já pronto, que você vá melhorando com o tempo. E eu vou mostrar aqui agora alguns. Mas na prática é isso. O resumo, eu costumo dizer que o resumo feito à mão, ou o resumo feito por você, ainda que não seja à mão, é, ele é como se fosse uma Ferrari. Só que ele custa o preço de uma Ferrari, porque ele custa o bem mais precioso do concurseiro, que é o tempo, em grande quantidade. Então ele exige do concurseiro um grande esforço. Você vai ter uma Ferrari no final. Realmente você vai ter um material muito bom, do seu estilo. E se você fizer bem feito, esse é o problema, né, também. Mas assim, mesmo fazendo mal feito, você teve um contato com a matéria, você se esforçou, você colocou ali coisas que vão te ajudar a memorizar. Agora, o problema é o tempo que isso gasta. E aí é muito melhor, às vezes, você pegar o material de terceiros e ir dando a sua cara, porque o grande problema do material de terceiro é ele ficar um estudo muito passivo, que você só pega e lê, você não entra em contato com a matéria, você não ganha identificação com aquele material. Isso é ruim. A partir do momento que você dá a sua cara para o material, mesmo sendo de outros, você fica com o melhor dos dois mundos, você fica com um excelente custo-benefício. Você tem um material que tem a sua cara, por mais que não tenha sido feito por você, mas que não te tomou tanto tempo assim. Ok. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Por enquanto não. Beleza, vou seguir então. Vou falar então sobre como escolher esse material. Né? E aí a escolha vai ser baseado, né? Então, escolha baseado na sua afinidade, com o estilo. Então, por exemplo, tem uns que gostam muito de desenhos, de imagens, aí é mapa mental. Tem outros que já gostam que já para eles o suficiente é ter informação e ele quer o mais resumido possível. Aí seria o bizu, o resumo direcionado. Né? Então é no estilo e na completude que você entender ideal. Você já é um cara que já quer um material mais completo, você se sente mais confortável, seria o passo. Tá? O passo ele tem uma vantagem bacana que eu vou mostrar aqui de ter uma revisão ativa ainda mais incentivada. Já vou mostrar para vocês, para quem tem acesso ao passo, nem todo mundo tem acesso ao passo estratégico, mas eu vou mostrar aqui, como eu vou dar vários exemplos para a gente ir usando, tá bom? Não tem problema você testar alguns e depois definir, mas é importante que você defina o mais rápido possível, tá? Mas assim, você pode testar, aí você define. Ah, não me adaptei a mapa mental. Beleza, troca rápido, defina rápido e siga naquilo que você quer. Isso que eu já eu sabia que eu tinha colocado em algum lugar, né? O material único pode ter várias fontes. Então você pode, no Word, pegar uma para determinada matéria. Eu fiz isso, por exemplo, para constitucional, eu não conseguia realmente visualizar aquele tanto de. Acho que era a questão da competência e a questão da propriedade, né? A quem pertencia o solo, o quem pertencia às margens do rio, não sei o que, será a União, Estado, Município, e as competências de Estado, Município. Aquilo ali não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Aí o que eu fiz? Aí não era suficiente ter o meu fichário. Ali eu peguei mapa mental, coloquei no meu fichário impresso o mapa mental, porque o mapa mental para mim era importante naquela matéria. Foi a forma que eu consegui visualizar aquele tanto de competência ali da Constituição. Então, algumas coisas você vai ter que pegar várias fontes, você vai ter que pegar outras fontes.
A forma que eu consegui decorar aquilo ali foi visualizando. E hoje eu nem visualizo mais, que tão trauma que eu peguei. Mas na época eu visualizei dessa forma, olhando os mapas mentais. Tá? Então, às vezes o mesmo material você vai usar várias fontes. Beleza? Então, pessoal, agora eu vou trazer aqui para a tela alguns exemplos. Tá? Falei de mapa mental, vou trazer aqui uma amostra, por exemplo. Opa. Rapidinho. Esse aqui é o do direção, mas aqui é o mapa da Lua. Rapidinho, pessoal, tá. Baixei o Foxit para mostrar para vocês, agora ele bagunçou aqui. Mas pronto. Os mapas da Lulu, cara, eles são legais. E agora eles são editáveis, tá vendo? Eu consigo. Eles são relativamente. Não é que ele é editável, mas antes ele não era nem. Você não conseguia nem marcar, agora você já consegue marcar. Eu não gosto muito, cara. Eu, sem sacanagem, eu não gosto de. Eu não consigo ler isso aqui, ó. Sujeito, pra mim é suteito, supeito, sei lá. Eu não sei porque que ela não colocou uma grafia mais fácil, sabe? Não sei se eu que sou meio burro, mas assim, ó, vozes verbais em duas fontes, eu acho que fica, para mim fica pior. Mas tem gente que ama isso aqui. Tem gente que ama isso aqui. Como tá em texto, você consegue copiar e colar, tá? Você consegue copiar e colar isso aqui. É, aqui eu consigo colocar informações extras, né? Eu consigo escrever. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu consigo colocar alguma informação, tá? É, faltou aqui algum. Aí que tem vários. Esse aqui já é uma tabelinha, já é mais interessante. Enfim, o mapa mental é isso. Ele fica mais bagunçado, entre aspas, mas você consegue fazer relações. E o mapa mental da Lulu é bem completo. Tá? Tem algumas dicas. Eu acho que tem pouco espaço para. Como ele é muito de desenho, ele fica menos editável. Tem gente que imprime isso e usa o editável, entre aspas, no verso. Tá? Então, esses são os prós e os contras. Para quem é muito visual, isso aqui pode ser uma boa opção. Agora, vamos por direção, gente. Ele já vem no final da aula. São duas páginas bem resumidas aqui, por exemplo. Vou até abrir outra de direção para vocês verem. Direito administrativo. Página 129 aqui. Ó, já vem o resumo direcionado. Duas páginas também, bem assim. Isso aqui tudo, se eu copiar desse jeito e colocar no Word, vai. Mas eu prefiro fazer a conversão. Né? Deixa eu fazer a conversão desse. Aí, o que, que eu faço? O que, que eu prefiro fazer também? Eu venho aqui imprimir, ó. Rapaz, o computador resolveu travar só porque eu tô na aula. Vocês estão acompanhando tudo, né? Aqui a impressão travou. Bom, enquanto ele não volta, deixa eu abrir um negócio aqui para vocês. Esse material do trilha estratégica, eu já vou mostrar, mas apenas para dizer que é bem fácil. Deixa eu ver se já está aberto aqui outro. Não. Apenas para dizer que é bem fácil. Você coloca aqui, ó, PDF para o Word, PDF para o Word, vai abrir vários sites. Aí, se você clicar no primeiro, você consegue converter. Tá? Eu gosto do I Love PDF, do Small PDF. Você seleciona aqui o arquivo, não tem muito mistério não. Deixa eu pegar aqui um arquivo que pegar da aula do direção mesmo, já que eu não consegui. Não, pegar o bizu melhor.
Ó, esse aqui foi o bizu. E aí, eu vou converter para o Word, vocês vão ver como é que vai ficar. E é basicamente isso, não tem muito mistério não. É rapidão, você já baixa. Exemplo, bizu, Word, sei lá, você dá o nome que você quiser. E é isso, tá? Você vai ter aqui um materialzinho já bem resumidinho e com razoável grau de edição, você consegue editar. Então, programas são orçamentárias e não orçamentárias suficientes para enfrentar o problema. Então, você pode colocar ações suficientes para enfrentar o problema. E acabou. Você vai reduzindo, entendeu? Você vai colocando com a sua cara. O ruim aqui é que alguns grifos não vêm direito. Mas a maioria dos grifos vem direitinho, entendeu? Então o que você grifou, ó, ele vem. Então é muito legal. E aí fica, cara, eu gosto de usar esses materiais no Word. Ficou bem claro já, né? Algumas imagens não vai ficar tão legal, você não vai conseguir editar, outras vão ser possíveis. Mas assim, você tem um materialzinho. Esse material aqui são 26 páginas de quase todo edital de AFO. É muito resumido. Dá para você fazer um espetáculo com isso aqui. Tá? Então, ficou aí o exemplo. E aqui você ainda consegue grifar em cima, você consegue fazer um bocado de coisa. Tá? Aqui você consegue, né, escrever se tiver no tablet, enfim. É bem completo essa opção. Tá? Ah, tá. Eu mostrei como converte, mas já que eu já converti, deixa eu falar do Bizu então um pouquinho. O Bizu, cara, ele é muito legal. Ele já vem um assunto aqui com percentual que você tem que atacar. Ele é fornecido pela estratégia para todos os. Para assinatura básica. O passo é só para assinatura mais completa. E você já tem até algumas questões do próprio estratégia aqui. Tá? Além disso, ele já vem trazendo cada tópico do edital e qual são os bizus, tá? Então, é bem legal. Eu acho interessante. E aí eles vêm trazendo, tá? Eu não sei se isso aqui é completa ou não. Deixa eu ver se é. Já vem receita pública, princípios orçamentários. Enfim, é um materialzinho bem legal. Quando você converte para o Word, algumas coisas vão perder um pouquinho, tá? De qualidade. Mas, assim, no geral, eu acho que compensa muito. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Opa. Então, gente, isso aqui é, é bem interessante. Outra coisa interessante, outro material bom, mas esse material ele é só realmente para quem. Deixa eu ver se aqui já foi. Ó, aqui que eu ia fazer naquela hora é que eu ia imprimir só a parte do. Nossa, o Adobe está travando tudo aqui. Mas basicamente eu ia imprimir só as páginas do resumo e depois ia jogar para o Word. É isso que eu ia fazer. Agora acho que vai. 129, 130. Isso, 129 e 130. Deixa eu ver se é 131. Aí você pode colocar só 129, 130. Você imprime. Salvar na aula de trabalho mesmo. Mentoria. Vamos lá. É, resumo direcionado. E você tem o resuminho pronto. Então, dá um trabalhinho, mas é muito menor do que você fazer o trabalho à mão, do que você fazer tudo à mão. Você não tem nem comparação, tá? Aí você, esse material aqui do direção, quando eu jogo ele pro Word, ele fica perfeito. Ele fica muito bom, tá? Ele fica bem mais palatável, digamos assim, do que o bizu. Mas o bizu é um material excelente também. Agora eu vou mostrar para vocês o trilha. Rapidinho, pessoal. Deu uma travada aqui.
Ah, tá. Esse aqui foi o resumo direcionado já de 2 páginas. Olha como é que ele fica igual, tá? E aí vai depender do editor que vocês tiverem. É, eu, se você não tiver um mais completo, pessoal, do Adobe, eu recomendo usar esse aqui, tá? O Foxit, porque ele já é bem, ó, ele tem essa opção aqui, máquina de escrever aqui em cima, que eu gosto bastante, já na página inicial. Aí aqui mesmo em cima você já começa, já pode escrever várias coisas, você já pode escrever aqui, tá? E ele tem uma versão mais completa dele, que ele edita tudo. Ele edita tudo, tudo, tudo. E não é tão cara quanto do Word, tá? E aqui, ó, ele já faz propaganda. Converte do PDF para Word. Só que se você apertar aqui, aí ele vai te jogar aqui e você vai converter online. Mas funciona também, tá? E tem o Phantom, que é esse aqui, que é o completo. Esse aqui é excelente, só que ele é pago. Mas para quem estuda, talvez valha a pena. Tá? Então, um aplicativozinho é o Foxit. Tá? Vou escrever aqui, mas é Foxit. Eu acho ele melhor do que o Adobe, tá? Eu acho ele melhor que o Adobe. Ele é bem mais fácil de editar. Enfim, você consegue fazer um bocado de coisa nele. Você destaca com mais facilidade. Ele é mais palatável em tudo, assim, sabe? Você consegue escolher a cor do realce. Aqui foi impresso como imagens. Só a impressão como imagem, por isso ficou desse jeito. Agora eu não consigo marcar. Mas enfim, tá tudo como imagem. Na hora que eu imprimi as 2 páginas, imprimiu como imagem. Mas dá para fazer para imprimir normal. A moral da história é essa, é que esse aplicativozinho aqui ele é melhor, eu acho, o Foxit. Eu tenho a versão completa do Adobe, aí eu consigo fazer várias coisinhas, mas para quem não tem, aí ou você baixa o Foxit ou faz as coisas online pela internet, tá bom? Pronto. É, Agora, o único que eu vou abrir para vocês, acho que já deu para entender a ideia, mas até para a gente ir fluindo e seguindo, é o, é o Trilha. Esse Trilha Estratégica, gente, ele é interessantíssimo também, tá? Esse material aqui. Ele já vem com várias metas de várias matérias da para a reta final, tá? E você vai recebendo elas, inclusive, com base em percentual e tudo mais, tá? Então, assim, ele é bem interessante. Mas o que eu mais gostei dele é que a trilha de cada disciplina, então, por exemplo, a trilha de direito administrativo, vamos clicar aqui. Você já consegue baixar ela toda em Word. É sensacional. Você já consegue baixar ela inteira em Word aqui. Você pode abrir online ou você pode simplesmente baixar ela em Word. Uma vez ela em Word, você consegue mexer da forma como você quiser. No caso aqui, ó, são 25 tarefas, ele vai passando, você vai, ó, por exemplo, então, direito administrativo. Já vem aqui com a aula ele fala assim, para revisão da teoria da aula 1. Se você quiser ir jogar para a aula 1 para revisar, né, ele te dá a opção, mas ele próprio já vem com um resuminho aqui embaixo, tá? Então, assim, ele já vem aqui embaixo com um resuminho, com mnemônico, dizendo a diferença, né, falando sobre Estado, governo. Quanto ao subtópico da administração pública, é imprescindível compreender seus 3 primeiros subitens. Então, ele já vem trazendo quais são os principais temas, tá? Em alguns ele traz alguma coisinha, ele traz até verdadeiros resumos, e outros ele te direciona para a aula, mas de qualquer forma, é um materialzinho em Word que ajuda muito, tá? Então ele vai querer que você saiba a diferença entre uma coisa e outra, tá? Esse direito administrativo até que está muito resumido. Vou abrir o de português para vocês verem. Aí é aquela questão de dar uma olhada antes, mas de português ele já traz aqui, ó, vários resumos, já traz aqui várias coisinhas em que você nem precisa ir na aula. O de administrativo eu acabei de ver que ele já é bem mais resumido. Não sei se eu usaria não.
Então, assim, é sempre um teste, né? É sempre a gente ir fazendo um teste. O de português, para mim, tá perfeito, não preciso de outro material, não. E já vem no Word, ó. Tá entendendo? Então, esse material de revisão aqui, para mim, é muito bom. Especialmente o de português, é excelente. Tá vendo? Já vem o que é pronome, o que é preposição, tudo bem resumidinho. E aí eu ainda posso editar, posso apagar, posso fazer o que eu quiser. Deixa eu tirar aqui. Enfim, eu gostei muito desse material do Trilha para português. Para direito administrativo, eu acabei de ver que eu não gostei tanto, mas tem ali as principais informações e ele te remete à aula. Então, de qualquer forma, é um material bem bacana, tá bom? Mas em todos os casos, pessoal, peguei esse material aqui, o que eu tenho que fazer? Aqui é mais fácil ainda, ó, porque tem muitos espaços em branco. O que eu posso fazer? Então, opa. Então eu posso colocar aqui, sei lá, hífen, não, sei lá, vou colocar uma coisa absurda aqui só porque, vamos colocar aqui, não tem crase antes de masculino. Só um exemplo, tá? Não tem crase antes de masculino. Então digamos que essa informação eu peguei de um, eu não estou estudando faz tempo, tá, gente? Isso aqui vocês têm que saber se é verdade ou não. Mas só um exemplo. Em regra, não tem crase antes de masculino. Então, aí, beleza, eu coloquei essa informação aqui porque eu tirei de uma questão, porque não estava no resumo, porque qualquer outra coisa do tipo. Veja que vai ficando muito mais claro, e aqui eu consigo editar da forma que eu quiser, consigo colocar pontos, entendeu? Então, eu vou fazendo o meu material do meu jeito. E essas informações aqui eu coloco vindo das questões ou da jurisprudência. Tá? Eu coloco vindo delas, atualizando as informações dela e trazendo sempre essa característica de tornar o material editável, de ir melhorando ele com o tempo. Como vocês viram, não faltam no mercado opções. Outras que eu não trouxe aqui são, por exemplo, os próprios flashcards, que eu não trouxe muito. Alguns slides de professores são excelentes, tá? Esqueci de falar do passo, eu vou precisar falar, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. O passo, gente, ele já é um pouco mais completo, vocês vão ver, ó. Esse aqui mesmo tem esses 24 páginas, não é tão grande, mas já é alguma coisa. Ele já traz uma análise também estratégica do que é mais cobrado, você já vai para a prova sabendo disso. Mas na prática ele é bem assim, né? Ele já é bem resumido, tá? Aí tem duas coisas que eu quero falar do passo aqui. Uma é o seguinte. Calma aí que esse exemplo do passo aqui não é legal, não. Ele é um passo antigo. Deixa eu pegar um passo novo aqui para vocês, rapidão. Desculpa, pessoal, pelo inconveniente. Só um minuto. Qualquer coisa eu vou ter que baixar um passo aqui rapidamente. Bom, eu não vou ter uma. O passo deu para ter uma ideia, mas assim, o que eu mais queria mostrar para vocês é esse documento aqui, que eu. Esse passo que eu abri é um passo antigo, agora que eu lembrei que eu peguei o documento errado. Ele não tinha isso aqui, ó. No passo, ao final do passo, tem várias perguntas, tá? Tem várias perguntas. E você pode usar essas perguntas que tem no passo como um material, como uma espécie de estudo ativo. Então, qual é o conceito de entidade? A entidade, né, ela está fora da administração pública, enquanto o órgão ele está dentro da administração pública. Você vai
trazendo esses conceitos. E você vai tentando lembrar. O que eu lembrei, eu posso marcar de amarelo. O que eu não lembrei, o que eu lembrei, marquei de verde. O que eu não lembrei de amarelo. E aquilo que eu não faço ideia, eu marco de vermelho. É só um exemplo. É que eu simplesmente copiei várias, perguntas, as várias perguntas que tem no final do passo e colei. Nesse exemplo do passo que eu dei aqui, eu não achei essas perguntas. Mas os passos atuais ele tem, tá? É só esse daqui realmente que eu não achei. Mas enfim, só por causa do tempo, depois eu mostro para você, mando um vídeo para vocês com calma, mostrando o passo nessa questão de como eu peguei, só peguei e colei. E aí o que eu acho legal do passo como material de revisão? Além dele ser mais completo, ele traz essas perguntinhas. Então, qual é o conceito de administração direta? E aqui você tem que fazer um esforço mental para se lembrar do conceito e não apenas ler. Então, esse aspecto aqui do passo estratégico é bem legal. Ele traz várias perguntas, e aí funciona, eu pelo menos acho que funciona bem bacana para mim, né? Funciona bem. E assim, só tem que ter cuidado com o tempo, de você não ficar fazendo uma dissertação de mestrado em cada pergunta dessa aqui. Tem que ser um negócio que flua melhor, né? Que você consiga realmente andar. Eu vou abrir para perguntas só para a gente ir falando assim, sobre um ou outro desses, mas depois a gente conclui também falando um pouquinho mais sobre a revisão ativa, beleza? Deixa eu, deixa eu parar o compartilhamento de tela. Pronto. E aí, pessoal, o que vocês acharam até aqui? Tem alguma dúvida? Gostaram mais de um material, de outro? Conheciam todos esses? Tem alguma dúvida aí sobre como usar isso aí de forma ativa? Querem que eu mostre melhor um ou outro? Podem abrir o microfone se precisar, tá? Tem, falando ainda de resumo, tem algumas pessoas que já estão vendendo seus resumos, e alguns são muito bons. Tem um cara vendendo o tal do Resumos OneNote, que o resuminho dele é no OneNote, e é editável. Eu achei bem bacana. Tem gente que vende já os baralhos dos flashcards. Então, enfim, hoje tem muita opção. Cuidado para não se perder nas muitas opções que tem por aí. Escolha uma, beleza? E vamos seguindo, entendeu? Deixa eu ver aqui se eu acho esse passo para vocês. O João Ramos falou que não tem dúvida. Então tá, pessoal, só para não passar em branco, esse é o passo, tá? E aqui ele já traz as perguntas na página 30. Então ele já vem com as perguntinhas e já vem com as respostas. Tem gente que copia e cola isso aqui em flashcards, tá? Já vem com as perguntinhas bem prontas. E aí você vê, tem 51 páginas. Boa parte dessas páginas são as perguntas, né? E são cheias de pegadinhas inteligentes, como eles chamam. Então eu acho genial. O que eu copiei foram só as perguntas e não as perguntas com respostas. Mas aí cada um faz da sua forma. Aqui tem só as perguntas, tá vendo? Você pode só copiar e colocar no Excel e você já tem ali um material de revisão ativa bem interessante, tá bom? Nem todo mundo tem acesso ao passo, então assim, por isso que eu não estou gastando tanto tempo nele. Mas mesmo no passo, deixa eu baixar ele aqui rapidamente. Mesmo do passo, gente, é o que eu estava falando, dá para a gente fazer uns destaques melhores, sabe? Vou dar um exemplo aqui para vocês.
Então, assim, qual a diferença de direitos fundamentais e direitos humanos? Então, aqui, a expressão direitos fundamentais é utilizada para tratar dos direitos de pessoas previstos no ordenamento jurídico de um dado país. Então você pode marcar muito. Tem gente que marca a frase inteira, né? A expressão direitos fundamentais é utilizada para tratar de direitos de pessoas previstos no ordenamento jurídico. Eu acho que fica muito longo. Tenta destacar melhor e ir direto ao ponto. Então, direitos fundamentais é de um dado país. Direitos humanos, universal. Pronto, é só o que você precisa saber, é só isso que eu marquei, cara. É que direitos fundamentais, você pode até marcar de cor diferente aqui, ó. Vou colocar aqui de azul. Então, direitos fundamentais é de dados país e direitos humanos é universal. Acabou, é só isso que você precisa saber, tá? Então, aí ele continuou, portanto, sem levar em conta quaisquer normas de qualquer país. Mas então é isso. Então, mesmo dentro do passo, você consegue resumir ainda mais. Por isso que eu falei, o grifo ele é importante, mas ele não pode ser único. O grifo, você acrescenta o grifo no resumo. Aí fica filé. Fica, como a gente fala lá na Amapá, só a polpa do abacate. Tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que está caindo. Particularmente prefiro o passo, acho ele bem completo nas revisões. É isso mesmo, Ítalo, ele é bem completo. Tá? Ítalo. Pronto, voltou. O pessoal está caindo aqui as coisas. Mas beleza, pessoal. O Ítalo falou que prefere o passo, eu também prefiro. E nesse aspecto tem que ser mais completo. Mas todos são muito bons, são todas opções bem interessantes, né? E assim, o mais importante, tipo assim, acabei de pegar o passo e grifar na frente de vocês. O que mostra? Mostra que dá para a gente ter um estudo ativo de reflexão. Então, esse grifo que eu fiz aqui do passo. Cadê? Aqui que eu mostrei, né? Direitos fundamentais é de dado país e direitos humanos é universal. Bom, direitos fundamentais de determinado país e direitos humanos é universal? Isso aqui me fez o quê? Me fez ter que, de forma ativa, identificar qual é a informação principal desse parágrafo. É isso que eu quero de vocês. Que de forma ativa vocês sempre tenham essa relação com o material de revisão. E que não seja algo apenas, sei lá, né? Que vocês apenas recebam de forma passiva. É isso que eu quero que vocês evitem. Tá bom? Mais alguma dúvida? Beleza, valeu, Edneudo. Obrigado você. Eu mostrei aqui o passo de novo, eu não estou mais compartilhando a tela, né? Mas beleza. Mas beleza. No mais é isso, pessoal. Tá bom? A gente vai conversando. Qualquer dúvida, então, se ainda tiver, pode falar. Se não, a gente vai seguir aqui, né? Vai liberar vocês, que já deu 1 hora aqui de. Eu não gosto de passar muito de 1 hora para vocês mesmo, né? Que fica cansativo. Então, valeu, pessoal. Sem dúvidas. Obrigado, Ítalo. Obrigado, João Ramos. Obrigado, Edneudo, Pedro, que ficou aí também um tempão. Os demais que vão ver aí gravado. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu, Ítalo. Valeu.